Oi, meu nome é Sofia, eu tenho 24 anos e hoje eu vou contar para vocês o meu testemunho de medicina. Muitas pessoas perguntam, né, da onde veio esse sonho de ser médica? Desde pequena eu tive o sonho de ser médica. Eu nunca tive um momento em que eu falei, nossa, eu quero ser médica. Eu nunca tive na minha vida vontade de ser outra coisa a não ser médica. Eu nasci com esse sonho. Então, minha mãe ela não acreditava em mim quando eu era criança e falava que queria ser médica, porque ela falava, vai crescer e pode mudar de ideia, ser outra coisa. Aí eu sempre quis, sempre nas aulas da escola, em biologia, eu amava biologia, eu estudava biologia, eu respondia tudo. Todas as vezes que tinha excursão pro museu, né, humano, eu ia no da UFMG, eu já fui em uma exposição com a minha amiga. Eu amava estudar o corpo humano. Tudo em relação à ginecologia, a parto, tudo desde novinha eu sempre amei. Esse sonho implantado no meu coração desde sempre. Quando eu saí do ensino médio, no terceiro ano eu já fiz o Enem. E aí eu tive a minha primeira redação, se eu não me engano a nota foi 600, eu não lembro agora. Não sabia fazer redação. Então eu falei, nossa, eu tenho que fazer um cursinho. Então eu fui fazer um cursinho e eu vi a discrepância de ensino. Então, nesse cursinho, nesse ano que eu e minha amiga fizemos, tinha muita aula mais de português, porque sempre faltava professor, não ia professor, então a gente só estudava português. E aí a gente foi lá em Contagem, um que é grande, e lá, finalmente, eu comecei a aprender melhor redação e tudo, aí minha nota de redação começou a aumentar. E depois eu fui para um cursinho em BH, que eu acordava às 5 da manhã, chegava em casa às 8 da noite. No meio do ano eu saí desse cursinho porque era assim, muita pressão. Pressão mesmo, sabe? A pressão de que eu tenho que estudar, é pressão de eles colocarem seu nome lá, com a sua nota para todo mundo ver quem é melhor que o outro. E quando eu cheguei nesse cursinho eu vi que eu não sabia nada, que estava ensinando muita coisa que eu nunca nem tinha visto na vida, coisa de química, coisa de física que eu nunca tinha visto, nem sabia que existia. Então, assim, eu me sentia muito burra lá dentro, porque todo mundo eram alunos de só colégios tops, esses top de BH, então o professor falava, eles já sabiam tudo, e eu lá, tipo assim, meu Deus, eu não sei nada. Lugar de muita pressão, lugar ruim, sei lá, não sei explicar. Fui aprendendo a estudar, e eu já falei sobre tudo isso, como estudar no Instagram, nos stories, depois eu vejo se eu deixo um destaque lá para você acompanhar. Então aconteceu, deu a pandemia, meu pai ficou lá no hospital, destaque no meu Instagram, do Covid, tudo que aconteceu no hospital, tudo que nós passamos. Meu pai ficou entubado e tudo mais. Quando eu tava lá no hospital, uma médica, uma doutora Débora, ela era muito atenciosa, ela era um amor de pessoa. Teve um dia que tocou o sinal assim, e quando eu tava lá no hospital, tocou o sinal de um paciente que tava morrendo. E eu fiquei emocionada, eu falei, meu Deus, que legal. Tipo assim, não legal do paciente estar morrendo, mas legal de, tipo assim, adrenalina, sabe? De ter que ir lá salvar ele. Aí a mulher começando a falar, eu não lembro se era código azul, eu não lembro. Aí uma mulher começou a falar, código azul, no setor, no bloco, sei lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí a mulher ficava repetindo isso, e aí ia médico, enfermeiro, todo mundo correndo assim, foi muito emocionante. E eu espero muito que eles tenham conseguido salvar a pessoa. Foi muito emocionante, naquele momento meu coração ficou assim, ai que doido, véi, eu quero ir lá. Muito doida a emoção. E aconteceu que nesses dias, enquanto eu tava lá, eu orava pro meu pai de madrugada. E eu clamava, e eu tenho certeza que quem estava lá de fora daquele quarto escutava eu orando. Quando a gente tem um sonho, a gente meio que entra dentro do sonho que a gente quer viver. A gente começa a entender melhor o nosso propósito. Quando eu tava lá dentro, quando meu pai foi pro CTI, quando meu pai tava no quarto, quando eu vi, assim, muitas pessoas, eu falei, meu Deus. Eu sabia que as pessoas que estavam aqui precisavam de Jesus, mas agora eu entendo o quanto que elas precisam de Jesus. Elas precisam muito de Jesus. Ai, eu fico emocionada porque as pessoas estão lá, precisam mesmo de Jesus, sabe? É um momento em que a pessoa no CTI, eu passava assim lá dentro e via as pessoas em seus últimos momentos ali.
Elas estavam ali onde elas não tinham mais nenhuma esperança. Onde a única esperança da vida delas, onde elas tentavam fazer tudo, mas não tinha dinheiro que salvava, não tinha nada que salvava, porque os médicos já estavam fazendo tudo. Eu vi um jovem lá de 24 anos morrer. A única chance, a única oportunidade dessas pessoas é Jesus. Foi aí que eu entendi de verdade, assim, vendo e vivendo o quanto as pessoas que estão lá precisam de Jesus, precisam acreditar que Jesus pode salvar elas, que se Jesus, mesmo que Jesus não cure, mesmo que não seja plano de Deus curar elas naquele momento, plano de Deus salvar elas para que elas tenham uma vida eterna no céu. Porque quem está lá dentro sabe que o mundo espiritual é muito real. Morte ali é um fio. E pro outro lado, talvez ter uma eternidade longe de Deus, uma eternidade de sofrimento. A passagem que precisa de Jesus para poder ter uma eternidade de paz. Nossa, lá Deus falou muito comigo e foi muito lindo. Eu viver tudo isso e falar, meu Deus, eu quero entrar dentro dos hospitais, eu quero ter a oportunidade de estar lá dentro e cantar para uma pessoa que está nos seus últimos momentos de vida e falar, Jesus é a sua salvação. E aí aconteceu que era o último não, era o Enem, em janeiro. Meu pai tinha vindo, a gente tinha vindo pra casa, semana do Enem. E era final de semana, eu falei assim, os últimos 2 meses foram muito pesados pra mim. Eu tô cansada, eu tô exausta, eu não aguento mais nada. Não aguento fazer uma prova, não aguento fazer essa prova, eu não vou fazer. No dia da prova, gente, eu falei, eu não vou fazer, eu não vou ir. Assim, eu não tenho cabeça pra fazer uma prova agora, sabe? Preciso me recuperar, preciso me levantar. Faltava, tipo, umas 2 horas pra a prova. Eu falei assim, não, pai, eu não vou. Eu não revisei, eu não fiz nada, porque... Por causa de tudo que aconteceu e tudo. Aí meu pai virou e falou assim, vai, porque você não sabe o que Deus tem pra você. Aquele dia eu fui, fiz por fazer... A minha nota eu tinha tirado, a redação foi um tema difícil. Não lembro agora qual tema que foi. Eu tirei mais de 900 na redação, fiquei super feliz. Falei, nossa, eu acho que eu vou passar então. Acho que eu vou passar, sem nenhuma esperança, tirei nota boa, então acho que eu vou passar, né? Acho que agora é minha hora mesmo. Que foi aonde Deus começou, no hospital ali foi aonde Deus começou, assim, de verdade mesmo, a mostrar pra mim que era isso mesmo que ele queria pra mim. Agora, vou passar, vou colocar aqui minha nota aqui nesse lugar. Eu coloquei na Federal de Pernambuco. Aí eu fiquei na lista de espera e acabou que eu não passei. Fiquei perto lá na lista de espera e não passei no fim das contas. E, gente, abriu o edital. É só colocar a nota do Enem numa do Mato Grosso. Coloquei, achei que eu ia passar. Não passei também. E eu coloquei minha nota em Montes Claros, junto com a época que eu coloquei da UP. Inicialmente, eu vi que eu não tinha passado. Falei, eu nem passei, não. Vou deixar pra lá. Depois de uns meses, assim, do nada, eu tava caçando alguma coisa. E eu achei essa lista com meu nome. Eu tô assim, meu nome. Abri, tava lá meu nome, que era pra enviar documento. Tinha perdido a data, eu não tinha visto, porque, tipo assim, eu tava longe, não tava acreditando. Eu falei, meu Deus, eu não enviei documento. Vi essa lista antes, é porque não era pra ser, né? Falei, vai abrir no meio do ano de novo. No meio do ano, o que eu faço? Vou lá e me inscrevo na mesma de Montes Claros. Abriu o meio do ano, me inscrevi de novo. Saiu de novo a lista de espera e saiu meu nome lá na lista de espera, que era pra enviar documento. Eu tava viajando, eu tava em Caldas Novas, e a Alice aqui em casa mandando foto pra mim dos documentos, e eu fazendo um monte de PDF. É uma documentariada. Quando é pra bolsa, gente, é mais documento ainda. Enviei meus documentos, tá? Numa esperança que dessa vez era, porque eu falei assim, não, eu não vi a primeira vez, aí Deus me fez ver essa lista, então é pra me inscrever de novo, que a próxima vez vai. Durante os dias em que eu estava esperando o ano passado, meu resultado, tava na esperança, Deus estava falando comigo, sabe? Eu fui na oração, aí meu pai tava orando por mim. Foi a primeira vez que ele tava orando por mim, ele colocou a mão na minha cabeça e ele falou que foi a primeira vez que ele tinha me visto médica. Ele me viu no hospital, ele me viu cuidando das pessoas, orando pelas pessoas, ele me viu no hospital e ele falou, nossa, Sofia, pela primeira vez eu te vi médica. Na vigília de sexta à noite, Deus falou pra mim
que eu ia ser médica, que eu ia entrar nos hospitais, que eu ia ser médica, que era aquilo que ele tinha pra mim. Começou esses números, gente me ligando na hora que eu tô gravando. No carro, meu pai falou: Sofia, pela primeira vez, foi aonde Deus me mostrou que você vai ser médica. Nessa espera do resultado de Montes Claros, foi aonde Deus começou a falar mais ainda comigo. Eu tinha muito mais anotações, só que eu perdi do backup. Vou falar o que eu lembro. Do culto de quinta, isso foi no meio do ano passado, Deus falou assim: eu não preciso de nada para te colocar onde eu quero colocar. Ele falou assim: Deus está falando para alguém aqui nessa noite que ele não precisa de nada para te colocar aonde ele quer te colocar. E foi aonde eu anotei, culto de quinta. Deus não precisa de nada para me colocar onde Ele quer me colocar. Se eu crendo e Deus alimentando a minha fé, e Deus falando para mim que ia acontecer. E nisso eu tinha me inscrito no FIES também, e tava esperando sair o resultado. Um dia eu tava dentro das vagas, no outro eu tinha saído das vagas. Aí eu já tava triste, eu não sabia em qual que eu ia passar, qual que eu acreditava, qual que eu desacreditava. Vivendo um dia depois do outro. Se eu começava a escrever na minha testa, medicina, eu já fiz isso várias vezes. Quando eu chegava de algum lugar e estava arrumada, assim, eu falava: vou escrever na minha testa medicina. Eu escrevia med na minha testa e ficava tirando foto para quando eu passasse em medicina. E eu gravava vídeo falando, só que eu perdi os vídeos. Nesse meio tempo, Deus falou para mim que estava chegando, e eu achava que era essa vez. Mas na verdade era no início desse ano que eu ia passar. Só que eu tava achando que era no ano passado, na metade do ano passado. Agosto, setembro ali, outubro. Tava achando que era. E Deus falando: espera mais um pouco, espera mais um pouco. E eu achando que esse espera mais um pouco era essa vez, entendeu? E esse espera mais um pouco, aí eu falava assim: não, espera mais um pouco, é porque não é nessa. E na próxima, na que eu tô esperando, lá de Montes Claros, então, que eu acho que é aquela, porque eu tava crente que ia ser naquela. E nisso, todo dia, Deus confirmando pra mim que eu ia ser médica mesmo, que tava chegando. Pronto, saiu o resultado da de Montes Claros. Tinha enviado os documentos e não tinha passado. Entrei no Instagram lá e vi. Eles postaram o menino que tinha passado. Falei: poxa, choque, assim. Você perde o chão, assim, choque. E tipo assim, como assim? Deus falou tanta coisa pra mim. Passei, eu vou ter que fazer o Enem de novo, eu não acredito. E ano passado foi um dos anos, minha filha, que eu mais estudei na minha vida. E sabe o que aconteceu comigo? Nas 2 semanas da prova, eu tive uma inflamação muito forte na coluna. Foram 14 dias sem dormir, os 14 dias, as 2 semanas da prova do Enem, a primeira e a segunda. O primeiro dia e o segundo dia. Eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia mais sentar, eu não conseguia mais dormir, porque foram 14 dias sem dormir. Eu chorava de dor, e a dor vinha das costas, eu até o braço, e eu, menina, e eu chorava, porque eu falava: Deus, o ano que eu mais estudei na minha vida, isso tinha que acontecer logo comigo. Deus sempre me lembrava de algo que Ele tinha me falado antes: eu não preciso de nada para te colocar onde eu quero colocar. Eu lembrava disso nesses momentos, mas eu ficava assim: não, isso não tá acontecendo comigo. Aí eu pegava assim o caderno, tentava fazer a revisão e não conseguia. Eu não conseguia ficar sentada, porque eu não conseguia ficar assim, não conseguia ficar assim. Eu não tinha posição que eu conseguia ficar. Eu fui no médico que me passou um remédio tarja preta lá pra coluna, e aí eu tomei esse remédio. Me passou 2, só que eu só tomei um, porque o outro fazia ver coisas. O outro era tão forte que fazia a gente ver coisas. E eu falei assim: não, eu não quero ficar vendo coisas, porque eu tenho que estudar, porque essa semana a minha prova tá chegando, entendeu? Terça-feira, e a prova era sem ser no domingo, já agora no próximo. Muita dor nesse tempo todo. Pra dor sumir foram 4 meses. E aí eu não conseguia fazer essa revisão, revisar a redação. Redação, gente, eu vou contar pra vocês. A redação eu já sou boa. Então, na redação anterior, que eu tirei mais de 900, tinha um ano que eu não fazia redação. Porque a redação, pra mim, você me dá o papel, eu pego e escrevo. Eu não tenho problema em fazer redação. Eu queria revisar temas, assim, mas eu não consegui. E nisso, minha filha, eu fiquei numa tristeza profunda, porque o ano que eu mais tinha me dedicado, o ano que eu tinha mais estudado, e isso estava acontecendo comigo. Aí, no primeiro dia, eu fui fazer a prova. O tempo todo me lembrando que ele tinha falado. São as 2 frases. Que não precisava de nada para me colocar
aonde ele tinha que colocar e que ele era o patrocinador dos meus sonhos. Eu sempre anotava isso. Deus é o patrocinador dos meus sonhos. Isso eu tava tomando aquele remédio forte. E no meio da prova eu não tava conseguindo concentrar na prova porque o remédio me fazia passar mal. A minha cabeça estava doendo, eu tava com muita vontade de vomitar porque o remédio me dava muita vontade de vomitar. E eu não conseguia concentrar na prova, achando que eu ia desmaiar porque quando eu abaixava a cabeça, eu acho que a pressão baixava. E ainda tava com a dor na coluna, aí meu olho tipo meio que formigava, não sei explicar. Formigava à vista, assim, sabe? Ficava tudo piscando, tava. Aí eu... E foi isso a prova inteira, gente. A prova eu super triste, porque eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo comigo. Ao mesmo tempo, lembrando que Deus tinha falado que ele era o patrocinador dos meus sonhos, que ele não precisava de nada pra me colocar onde ele tinha que colocar. O segundo dia foi a mesma coisa, passei mal na prova. Acabou a prova, não queria saber de mais nada. Eu descansar, a coluna melhorasse. Depois daquele quinto dia tomando aquele remédio, eu nunca mais tomei. Eu quase morri de verdade. Ele atacou meu coração, gente. Isso tudo eu percebi de verdade que eu unicamente dependia de Deus. O único que podia realmente me fazer passar, porque as minhas condições de me fazer passar eram assim, possíveis de acordo com o jeito que eu tinha feito a prova, que eu não conseguia ler, não conseguia concentrar. Assim foi o meu último Enem. Pra Deus me mostrar de verdade mesmo, tipo assim, sabe aquele toquinho assim, tipo, você de verdade depende de mim? Passou dezembro, e janeiro eu escrevi o texto das fotos que eu tô postando, falando, Deus falou pra mim, falta pouco tempo pra eu passar. A gente tem que realmente confiar em Deus, depende de Deus. E que quando é a hora certa de Deus, quando é o tempo, pode acontecer o que for para acontecer. Que quando é o tempo de Deus, acontece. Quando é o tempo de Deus, Ele faz, não é a gente que faz, é Ele que faz. É Ele que capacita para acontecer. Eu tava super confiante em Deus já tinha passado a terceira. Tipo assim, eu tava triste quando tudo tava acontecendo, mas foi um momento de única confiança no Senhor. Parte final. Janeiro, eu tava assim, é no tempo de Deus, confiante em Deus já. E aí aconteceu o quê? Eu me inscrevi na faculdade que eu passei hoje. Eu nem lembro agora como que eu achei a faculdade. Muito difícil quando você tá procurando as faculdades, porque não tem nota hoje em dia mais de medicina menor que a outra, mais fácil, mais difícil. Hoje em dia tá um padrão. E achei a minha faculdade. Aí eu falei assim, olha, eu vou colocar uma longe e uma perto. Gostei da faculdade, achei bacana. É do jeito que eu quero, do jeito do PBL. A infraestrutura é top, vou pôr. E aí, minha filha, eu já não tava mais acreditando. Eu estava em 41, 3 vagas. Gente, o ProUni abre muito pouca bolsa para 50%. É pouca bolsa, é 1, 2, 3 vagas. E eu deixei, gente, a minha faculdade na primeira opção. Porque quando você coloca na primeira opção, você vai automaticamente, você só pode participar da lista de espera da primeira opção. E na segunda opção, coloquei a que é mais perto. No dia que saiu o resultado, eu vi que eu estava em 41 de 3 vagas. E já era, nem entrei mais. Eu achei que não ia dar. E pronto, tipo, perdi mais um ano, tenho que estudar mais um ano, não aguento mais. Não tenho mais forças, estou esgotada. Eu esqueci, e foi passando, os dias foi passando. Deu o dia da lista de espera. Eu nem estava atenta à data, porque eu nem estava acreditando que eu ia passar mais. Aconteceu o quê? Apareceu um anúncio em cima do meu telefone. Saiu a lista de espera do ProUni. Não vem anúncio. Sai uma notícia do jornal? Pois é, eu não fico recebendo isso assim. Do Google tinha publicado. Vou olhar. Nossa, abriu mais vagas, né? Aí eu estava lá em 16 de 11 vagas. Tem 5 pessoas na minha frente. Aí eu peguei, só mandei assim no grupo da minha família, mostrei minha mãe e meu pai, falei, nossa, olha, eu tô em 16 de 11, mas eu nem acredito que eu vou passar, não. Eu não vou enviar documento não, sabe? Porque eu nem acredito, não vou enviar documento. Arrumar um tanto de documento pra no final não passar. Aí minha mãe tá assim, envia. Ah, não. Aí eu falei assim, não vou enviar documento, não. Aí no banho, eu virei pra Deus e falei assim, porque minha mãe queria que eu passasse perto. Eu falei assim, Deus, a minha mãe, todas as faculdades que eu falei pra ela aqui perto, o valor da bolsa, ela falou que não. Não vai. Aí eu peguei e falei, nossa, não vai pagar, entendeu? Entrei no banho assim, todo desacreditado, falei, Deus, eu dei várias
Mostrei minha mãe, assim, várias janelinhas. Ela falou que não. Tá olhando assim, ela não vai querer. Mas que se for da tua vontade que eu vá pra esse lugar, minha mãe vai chegar hoje e vai querer que eu vá pra lá. Chegou, menina. Eu crente, assim, 100%, sabe? Ela não ia querer porque era longe, por causa disso, que era longe, que ela ainda ia ter que pagar o resto da bolsa ainda. Que era ir juntando tudo, porque se fosse longe de graça... Aí eu falei, não vai querer. Aí ela chegou, eu fui e falei pra ela, ela foi concordando assim, tudo dentro. Gente, vou enviar o documento não. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, envia seu documento. E aí eu tinha visto o resultado assim e falei, não vou enviar documento não. 16 de 11 lugares, mas assim, com condições totalmente desfavoráveis, não vou enviar documento. Aí minha mãe chegou na sala, envia, você não sabe? Envia. Só envia. Aí eu pensando, né, nossa, vou ter que arrumar um tanto de documento, enviar documento, pra nem saber se eu vou ser aprovada ainda. Ah, nem. Aí aquilo ficou na minha cabeça, nem envia, então vou enviar. Aí, nisso, minha mãe concordando com tudo, eu falei, gente... Aí eu peguei, minha filha, enviei os documentos, enviei tudo e falei que seja feita a vontade de Deus, 16, 11 vagas, se for da vontade de Deus, vai ser. Menina, eu fiquei tão tranquila que eu até fui viajar. No dia que saiu o resultado ainda, em 2 semanas tinha que estar lá no Acre, enviei os documentos, enviei, falei, tá enviado, tá nas mãos de Deus. Fiquei tranquila, minha filha. Viajei, quando eu tava lá na viagem, aí eu abri o resultado assim, ó. Eu vi que saiu, vi no Instagram, resultado ProUni. Falei, vou abrir. Tanto que eu abri assim na hora, não gravei minha reação, não fiz nada, sabe? Eu até queria gravar, mas eu tava assim, tipo... Bolsa. Sofia Ellen Melania aprovada. Aí eu, não estou acreditando. É porque eu tava guardando segredo, sabe? Não ia contar pra ninguém. Mas aí quem tá em volta, gente, eu não aguentei, contei emoção. Aí eu falei, meu Deus, eu passei. Mas tinha mais um obstáculo pela frente, minha filha. Dentro de 2 semanas eu tinha que estar lá no Acre pra fazer minha matrícula. O que aconteceu? A passagem tava 14 mil reais. 7 mil pra mim, né? 7 mil pro meu pai, que ele ia comigo. Mas aí eu ia sozinha, porque 14 mil reais ia só eu, né? 7 mil. Só que meu pai não ia querer que eu fosse sozinha, então eu ia pagar 14 mil. No meio disso tudo, a gente fez umas ligações e consegui... Tipo assim, eu tinha 1 semana pra conseguir alguém lá no Acre pra fazer a minha matrícula. Aí, olha que doideira. Um testemunho atrás do testemunho, né? A apóstola de Janira conseguiu o contato da apóstola Raquel, que foi uma bênção na minha vida. Deus abençoe muito a apóstola Raquel. Gente, ela foi um amor de pessoa. Ela enviou todos os documentos dela pra mim, para que eu conseguisse autorizar daqui, lá no... Porque eu tenho que pagar uma autorização aqui no cartório, assinar, enviei. Fui no correio. Sedex do correio chegava lá no último dia da minha matrícula. Deus já fez tudo até agora, não é possível. Dos últimos casos, eu vou ter que pegar um avião no dia anterior para chegar lá, para no último dia fazer minha matrícula. Deu no outro dia, o negócio não saía de Belo Horizonte ainda. Aí minha mãe falou assim, não, relaxa, vai de avião lá pro Rio Branco. Eu peguei meu celular no outro dia e falei assim, vou pesquisar a rota do avião, do Sedex, do Correio pro Acre. O correio estava dentro do prazo dele, só que eu precisava do meu prazo, entendeu? E o que apareceu pra mim? Azul Cargo Express. Ok. Azul envia daqui pra lá de avião. Deixa eu ver aonde que tem um posto aqui. Eu nem sei se isso é de verdade, se tem o posto mesmo. Eu cliquei, sabe aonde que era o posto da Azul? No meu bairro. Então eu tinha que pegar meus documentos, levar no posto da Azul, que fica no meu bairro. E eu nunca tinha visto, e o posto é novo. Tem 1 ano que tá aqui. Veio pra cá pra mim, entendeu? Isso era 2 horas da tarde e eu tinha que enviar naquele dia, porque se eu enviasse um dia depois, não chegava mais a tempo para fazer minha matrícula. Aí eu fui lá no postal, fui lá, aí a menina falou, ó, você tem que enviar hoje até acho que 5 horas, 5 ou 6, isso era 2 horas da tarde, e eu tinha que ir no cartório, autenticar e fazer todos os documentos de novo. Adrenalina. Fui no cartório fazer todos os documentos, autenticar tudo de novo. Entrei naquela porta de vidro, enviei meu negócio. Aí eu falei assim, Senhor, tá nas tuas mãos. Chegou na segunda-feira e tinha até quarta.
A apóstola Raquel foi lá no aeroporto buscar o meu documento. Ela buscou meu documento, foi na faculdade, fez minha matrícula. Uma coisa que eu esqueci de contar foi que eu tive um sonho há alguns dias antes de saber da minha aprovação. E eu tive um sonho que eu tava num rio, num lago. Eu tava num lago e tinha uns jovens assim tirando selfies. Só que todo mundo que tava lá ia morrer. Todo mundo tava na beirada daquele rio, ia morrer. E eu sabia que todo mundo ia morrer. E aí alguém foi e falou no sonho assim, Rob Space. Alguém falou Rob Space, eu acordei. E eu nunca tinha acordado de um sonho e ficado com algo assim na cabeça, sabe? E aí eu fui pesquisar, digitei no Google Rob Space. Quando eu digitei Rob Space, apareceu pra mim uma loja lá que fica em Oxford, que a frase dessa loja que chama Rob Space é: você vai precisar de um barco maior. O quê? As pessoas, eu tive um sonho, as pessoas iam morrer naquele lago. A pessoa falou Rob Space no sonho, eu pesquiso Rob Space e a frase tá falando que eu vou precisar de um barco maior, tipo, para salvar as pessoas. Naquele momento, eu não liguei com a minha aprovação também. Eu liguei só com: eu preciso ajudar as pessoas, levar as pessoas até Jesus, salvar as pessoas, levar esse barco que é Jesus até as pessoas. Então, eu preciso de um barco maior porque eu vou salvar muitas pessoas através da... Jesus vai usar a minha vida para salvar muitas pessoas. E eu vou precisar de um barco maior. E alguns dias depois, gente, eu fui aprovada. E aí eu juntei os dois, hoje, lembrando disso, eu juntei os dois. O meu chamado da medicina junto com o meu chamado para o reino de Deus, que muitas pessoas vão ser salvas através da minha vida. Jesus vai me usar na medicina e no reino, nos dois. É 2 em 1. Resumindo isso tudo, gente, confie em Deus. É no tempo de Deus. Quando você acha que não vai dar certo, é onde que Deus entra. Quando você pensar em desistir, quando eu pensava em desistir, eu lembrava do que Deus tinha falado pra mim, por mais que eu queria muito desistir, porque eu não aguentava mais, eu lembrava das coisas que Deus tinha falado pra mim, escrevia na minha mão medicina, eu escrevia pra mim, escrevia lembrando o que Deus tinha falado pra mim. Lembra do que Deus falou pra você. Lembra das promessas que Deus fez pra você. Deus não é homem pra mentir. Então, assim, acredite no processo. O processo, ele é necessário. Eu passei 6 anos depois aonde Deus quis que eu passasse. Por que 6 anos? Porque não era para eu ter passado antes. Eu precisava desse tempo para amadurecer a minha vida, amadurecer a minha mente, amadurecer em Deus. Não era a minha hora antes, por mais que eu queria que fosse, não era. Por mais que eu fosse a pessoa mais inteligente do mundo, Deus falar que não era para eu ter passado antes. Era para eu ter passado agora. É no tempo de Deus. Tudo tem o tempo. Então confie em Deus, confie no processo. Eu escrevi uma frase que é: quem disse que as lágrimas não regam sementes? Quem disse que as lágrimas não regam sementes? Então confie em Deus, confie no processo. Porque as lágrimas, elas regam sementes para que os frutos sejam frutos mais fortes, frutos bem regados. E é isso, gente, o meu testemunho, assim, tem mais coisinhas, mas assim, eu contei em 1 hora de vídeo. E é isso, um grande beijo pra você. Não desista. Então, eu estou gravando esse vídeo para falar que hoje é dia 1º de agosto. E como a minha fé é muito grande, vocês vão ver através do meu testemunho. Minha fé é muito grande. E eu já escrevi aqui, como vocês podem ver. Não deixe de acreditar, não deixe de sonhar. Hoje é 1º de agosto. Vocês vão ver através do meu testemunho. Ai. Meu Deus, não sei nem o que falar. Mas com muita fé mesmo, porque a fé é aquilo que eu vejo, que eu não tô vendo com o meu olho físico, mas eu sei que Deus tá operando através de tudo, eu sei que Deus tá movendo, sabe? Eu sei que Deus tá fazendo as coisas
ainda que eu não veja, ele tá trabalhando, mesmo que às vezes o meu físico fala assim, poxa, não tem nada acontecendo. Cara, tem sim, Deus tá trabalhando. Deus tá trabalhando pra realizar sonhos. O patrocinador dos nossos sonhos, do meu sonho, principalmente, é Deus. Ele é o meu patrocinador, o meu principal patrocinador. E voltei de novo pra falar que esse mês de agosto eu tô com muita fé e acreditando em Deus e confiando que Ele vai fazer, que Ele vai realizar meu sonho, porque Ele tá trabalhando pra mim. A única coisa que eu preciso fazer é ter fé e confiar. Assim como diz aquele versículo, tudo aquilo que vocês me pedirem, crendo que já tem, vocês receberão. Então, eu creio que eu já tenho. E é por isso que eu já escrevi, fui no shopping comprar tinta e falei, vou comprar tinta e vou acreditar que é isso que a gente tem que fazer. Então, esse é um grande beijo. Daqui uns dias eu volto pra postar as fotos que eu tirei. Hoje é dia 1 de agosto, hein?